Olá, você que está acompanhando aqui a programação da Rede MLC. A gente está recebendo hoje aqui no DEP, no Deixa que eu Pergunto, Alexei Ribeiro, que é empresário e presidente da CUFA Amazonas, a Central Única das Favelas aqui no Amazonas. A gente vai conversar com ele agora sobre um evento que vai acontecer em agosto. A gente quer muito trazer para você um panorama real, realista, conversar sobre esse assunto, para que a gente deixe de trazer definições e preconceitos, que é um conceito prévio, que normalmente fazemos quando não conhecemos o que se trata, o assunto, as pessoas, e principalmente o trabalho bom, produtivo e enaltecedor de pessoas que estão ali dedicadas a trazer grandiosidade, a fazer com que as pessoas cresçam, que os seres humanos cresçam. Tudo bem, Alexei? Obrigada por ter vindo. Muito obrigado pelo convite, para mim é uma honra e vai ser um prazer a gente falar um pouquinho sobre isso, que de fato é muito importante a gente enaltecer essas coisas que são positivas e que são a maioria, né, dentro desses espaços e que tem poucas oportunidades de fala e de visibilidade. Eu gosto muito assim de roteiro, a gente discute o roteiro, mas esse roteiro aqui foi feito pela Brenda, que está ali comigo, olhando ali a gente agora, e ela colocou assim: nos últimos anos a favela deixou de ser apenas um lugar de carência para se transformar em um território de potência. Parabéns, Brenda. Foi a Brenda. A partir daí, me diz o que é a CUFA e como a CUFA começou. Então, a CUFA ela começa em 98, a CUFA é fundada debaixo da ponte do viaduto de Madureira, no Rio de Janeiro, no auge do preconceito do que a gente fala sobre favela, né? Então, naquela época, eu lembro que eu sou de 90, né? Então eu tinha 8 anos de idade, e nesse crescimento ali, entre os 14 e 15 anos, a gente mentia no currículo da onde a gente morava, para a gente poder pleitear um estágio ou uma vaga de trabalho em algum lugar, por conta dos preconceitos que haviam sobre esses espaços. Então parecia que nesses espaços, segundo o que se era visto, era um lugar só de mazelas, de poluição, de droga, de prostituição, de tráfico. E não é isso. A gente tem uma ampla maioria de cidadãos de bens ali que busca por uma ascensão. Eu mesmo eu fui morador da Cidade de Deus do Rio de Janeiro a minha vida praticamente inteira. E a Cidade de Deus ela foi um conjunto criado para ser um conjunto habitacional. E aí houve uma enchente, o governo na época pegou e destinou as pessoas para esses espaços, e conforme o governo destinou para esses espaços e abandonou, as pessoas foram crescendo e foram ocupando os espaços ao redor, e aí a partir disso ela se tornou uma favela. Então, favela ela é isso, ela é um crescimento em desordem, e só. E a CUFA ela vem para empoderar o nome favela, para fazer com que as pessoas parem de acreditar que elas só vão vencer o dia que elas pisarem fora da favela, mas que o dia a dia delas, mesmo dentro da favela, também são significativos e são propícios de coisas positivas, e que elas têm total direito a tudo, né, que um cidadão de bem precisa. Vocês fazem questão de deixar isso claro? Quem está na favela, quem mora na favela, que é um lugar que, com falta de políticas públicas de tudo, né? De infraestrutura, iluminação pública, tudo que a gente vê que não tem em favela, nas favelas que são conhecidas, vocês deixam isso claro para os jovens, para as crianças, que eles podem ser o que eles quiserem? 100%. O que é mais fácil, você sonhar ou você sair de dentro da favela? Muito mais fácil você sonhar. E realizar esse sonho também não é tão difícil, quando você para analisar o passo a passo, o dia a dia dele. Então, se você se dedica numa escola, se você se dedica num cursinho, se você se dedica a ajudar o negócio do seu pai e da sua mãe, você tem total possibilidade de crescimento. Ou seja, mesmo no seu talento, seja esportivo, cultural, educacional. A gente sabe que boa parte da cultura do país surge desses espaços. Se a gente olhar hoje no Brasil, o que se mais fala de cultura do passado? Você vai falar do samba, o samba surgiu da onde? Você vai falar do funk, hoje em dia ele surgiu da onde? O forró ele surge dos interiores nordestinos. Então a gente tem uma relevância muito grande de coisas que são criadas de dentro desses espaços e que de fato não são atreladas a esses espaços. Depois que eles ficam famosos, tira desse espaço, guarda para cá e esquece aquele espaço lá. Não. A gente faz questão de mostrar que vem de lá, faz questão de elevar as pessoas que estão lá fazendo essas coisas acontecer, para que a gente quebre esses estereótipos de que nesses espaços só possuem coisas negativas. A gente sempre vê em locais com crescimento desordenado e, portanto, ausência de políticas públicas, né,
como eu acabei de falar, né, de infraestrutura, então não tem um asfalto bom, não tem iluminação. Nesses locais de crescimento desordenado, as pessoas que estão do lado da criminalidade, elas acabam avançando mais, porque como o poder público não toma conta, eles acabam avançando. Para vocês é muito difícil lidar com isso, cidadão de bem, e aquelas pessoas que não querem sair da criminalidade, ou que estão na criminalidade, ou que vocês não conseguem recuperar e ressocializar? Então, é uma Como pergunta... é lidar com isso todos os dias? É bem delicado isso, mas a gente precisa... Eu falo que todo mundo tem uma história antes de chegar onde ele está. Uhum. Então, se ele virou um traficante, existe uma história antes dele se tornar traficante. Uhum. E 99% dos traficantes dentro de uma favela são moradores dessa própria favela. Então, existe, de certa forma, um respeito, uma consideração para aquele espaço. E, por isso, a gente vê, muitas das vezes, o jovem ou o adolescente trazendo isso como referência positiva para dentro de si, porque aquele cara acaba cuidando daquele espaço mais do que o Estado. Não que isso seja positivo, obviamente. Claro. A gente não está aqui para defender nada de errado, mas a gente está só aqui entendendo o contexto de visibilidade. E essa visibilidade se torna positiva para o jovem que acaba querendo se tornar aquilo também. Então a gente vive nesse meio do caminho de explicar para ele que aquela escolha que aquele rapaz teve naquele momento de maneira negativa não necessariamente é a mesma que ele precisa ter, e que ele tem sim oportunidades de crescimentos e ascensões sociais além daquilo ali. E para isso a gente tem que se aproximar e trazer e demonstrar as referências para eles. Então, de onde vêm essas referências? Então, desses próprios espaços. É importante que positivas, elas importante que elas sejam próximas. Não adianta eu pegar a referência, vamos trazer para Manaus, não adianta eu pegar o menino da Zona Leste e pegar uma referência, sei lá, da Ponta Negra. Está muito distante do que é a realidade dele. Mas o vizinho dele está fazendo uma faculdade, o outro vizinho dele está fundando uma startup, o outro vizinho vai virar jogador de futebol, e a gente não fala disso. E a gente não mostra isso para ele. A gente precisa tornar essa comunidade uma mais próxima da outra e não ficar dividindo, não ficar separando. Então, quando a gente dá visibilidade, quando a gente dá a voz a essas histórias, a gente torna isso mais palpável para aquele que está nesse período de transição, de escolher o que é melhor para a sua vida, ainda que ele esteja num momento de dificuldade. Eu já vi, tem escolas aí com programas sociais que ajudam os adolescentes nesse período, e às vezes o moleque não vive um momento ruim familiar dentro, seja um padrasto, seja um tio ou um irmão que é envolvido, mas não necessariamente ele consegue se poluir para esse lado e ele se mantém no caminho correto. Por quê? Porque ele encontra outras referências. Porque é o amigo dele da escola, é o professor, é o outro vizinho, é o outro primo. E isso é importante a gente enfatizar e tornar isso próximo para que essas realidades possam mostrar. Vocês ensinam esse passo a passo? O que eu quero dizer com isso? Às vezes, Alexei, o adulto, ele diz assim, eu quero ser empresário, mas por onde eu começo? Vocês têm ações para quando um adolescente ou quando um jovem chegar até vocês, ou na CUFA, ou em qualquer um dos projetos que vocês tenham dentro, né, das favelas, diz assim, eu quero ser médico. O que eu faço? Como é que eu faço? Porque às vezes o adulto não sabe o passo a passo. Vocês têm projetos para ensinar essas pessoas a fazerem isso? Sim, sim. A gente fala que a CUFA ela faz essa proximidade, né, do sonho com a realidade e tenta tornar esse caminho um pouco mais fácil, né, mais próximo. A gente tem diversas ações que são realizadas nesse sentido. Eu tenho um evento, que inclusive é um dos que a gente vai falar, que é a Expo Favela, que é uma feira de empreendedorismo e negócios de moradores da favela. Então, quando a gente fala da Expo, a gente traz vários exemplos de empreendedores que estão nesses espaços para próximo de grandes empresas e de iniciativas públicas e privadas, para que ele possa entender que ele pode ascender, que ele pode crescer, que a empresa dele pode se tornar um grande negócio. E que às vezes é só uma questão de um empurrãozinho ou uma visibilidade. Então, essa visibilidade para o jovem, para o adolescente ou para o adulto mesmo que esteja querendo empreender, dá um sinal de alerta, dá um gatilho nele que faz ele também acreditar que é possível e daí ele dá um pontapé inicial. Sem contar que a gente tem rodas de conversa, por exemplo, a gente tem um movimento chamado Papo Reto. O que o Papo Reto faz? O Papo Reto ele vai em diversos espaços, a gente já teve em universidades, a gente vai agora em emissoras para conversar com as pessoas e também trazer essa noção de realidade, de teoria e prática. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando eu pego um moleque desse, vou numa faculdade de medicina e falo assim, ó, eu sei que você está aqui,
mas eu sei que sua vida é ruim por conta disso, que você tem dificuldade daquilo outro, mas que é possível você continuar e chegar aqui. Porque você vai passar por isso. Quando a gente abre essa conversa, quando a gente se aproxima... por exemplo, eu fui um jovem que eu tive pouco espaço de conversa interna na minha família, mas eu sempre procurei um caminho certo. Mas era muito uma questão pessoal minha de querer dar certo desde pequeno, de querer desviar das coisas erradas. Mas quantos outros estavam com a mesma mentalidade, mas foram influenciados de forma negativa. Exato. E acabaram debandeando. Então, por isso a gente abre esse tipo de debate, a gente abre esse tipo de conversa em diversos espaços, seja ele qual for, seja de nível médio, superior, seja em partições públicas, a gente não tem problema nenhum quanto a isso. A gente quer dar esse tipo de visibilidade, trazer esse tipo de exemplo para que as pessoas acreditem e possam mudar. Quando o cara sonha em ser médico, que para ele é muito distante quando ele olha para a sociedade, não quando ele olha para o sonho dele. Porque quando ele olha para o sonho, por que eu não posso ser? Porque seu filho hoje, se ele chegar para você, mas eu quero ser médico, filho, você pode ser, você vai estudar e vai passar na universidade, ou se você não passar, a gente vai juntar um dinheiro que vai pagar uma particular. Por que para uns é tão fácil sonhar isso e para outros é tão difícil? Se você parar para ver, é o mesmo sonho, é o mesmo caminho. É claro. Existem algumas dificuldades ali que, às vezes, se tornam maiores porque as pessoas tornam elas maiores. E não necessariamente porque, de fato, elas são. Porque ele pode desviar daquilo. Ele pode saber que, eu, particularmente, eu tinha que acordar mais cedo do que o normal, de domingo para segunda, porque eu sei que o baile funk ia terminar no horário que eu tinha que ir para a escola. Então, se eu não acordasse um pouco mais cedo, eu corria o risco de me atrasar. Uhum. E são sacrifícios que todo mundo faz. Eu acho que... É uma adequação, né? Ninguém tem culpa dos privilégios de ninguém. Algumas pessoas vão ter privilégios, outras não. Algumas vai ser mais fácil, outras não. Mas isso não significa que você tem que desistir do seu sonho ou acreditar que você não é possível, que não é capaz. Todo mundo tem dificuldade, minha gente. Às vezes tu vê um cara pronto aqui como o Alexei, ou me vê, ou enxerga a Carol, que está aqui na minha lateral, né? Ninguém sabe os apertos que passou, ninguém sabe os sapatos que furaram e você não pôde trocar, né? Ninguém sabe, às vezes, que você ficou o dia todo trabalhando, chegava 10 da noite, tu não tinha lanchado, porque não tinha dinheiro para pagar o lanche. Exatamente. Mesmo estudando numa faculdade particular. Então, assim, você não entende. O que você vê é só o resultado da pessoa. Aí, quando tu enxerga o resultado, tu diz assim, olha ali, aquela fulana. É muito fácil para te falar. Tu é rica? Eu digo sempre amém e recebo. Recebo, amém, recebo. Porque a pessoa não entende tudo que você precisou vencer. E isso independe de onde você mora. Eu sempre digo aqui, eu acabei de falar, comentar aqui com a equipe, com todo mundo, que eu venho de um bairro que teve um crescimento desordenado. O Japim, a Manaus 2000, o Igarapé do 40, que ficava ali na minha... Eu olhava para fora, eu via ali o Igarapé do 40. Então, é um crescimento desordenado também. Mas, com o tempo, o poder público ele precisa se fazer presente, porque ele quer ganhar imposto daquelas pessoas que estão ali naquele local sem pagar imposto nenhum por causa da informalidade. Então, é importante que você se enxergue como um agente capaz, sim, de realizar seus sonhos. Como vocês lidam com as pessoas que querem sair dessa poluição, que você usou aqui essa palavra, né, de um local poluído, com criminalidade e tudo? Como que vocês lidam quando dentro da casa dessa pessoa tem a criminalidade, tem o tráfico, ou tem um pai alcoólatra que bate, ou uma mãe que, de repente, está agredindo os filhos? Como é que vocês lidam com isso? Nesse conflito que, às vezes, surge do menino ou da menina que quer vencer, que quer escolher o lado bom, como você me disse aqui, que desde criança sempre quis escolher o lado que te fosse feliz, que te fizesse feliz. Como é que vocês lidam com isso? As pessoas que, quando estão em um momento de conflito, o que elas precisam, e em qualquer ambiente de conflito, elas precisam ser confortadas. Então, a audição é muito necessária nesse momento. Tem muita gente querendo falar, necessitada de falar, e às vezes elas não são ouvidas e não é dada nem a oportunidade delas falarem sobre isso. Então, a CUFA, como tem a compreensão de tudo isso que acontece, para a gente é muito comum a gente trazer para uma conversa. E é muito legal, a gente tem muito relato, seja hoje em dia via internet ou via pessoalmente,
Então, abrir essas rodas de conversa, onde a gente consegue ter essa escuta e trazer algum tipo de política pública para minimizar esse dano, a gente consegue. Então, a gente tem parceria com diversas secretarias, a gente tem parceria com iniciativas privadas que também ajudam a gente a diminuir isso. Mas a maior função nossa nesses espaços, nesses momentos, é a escuta. É muito difícil, nada contra, mas você chegar lá, branquinha, bonitinha, para poder conversar com essa pessoa ela não vai se sentir confortável. Não vai, porque ela te enxerga um pouco além da realidade dela. Quando chega alguém próximo a ela, visivelmente, ela se sente um pouco mais confortável e ela acaba se abrindo. Muita gente, por eu falar que sou do Rio de Janeiro, as pessoas olham para o Rio de Janeiro e lembram de Copacabana. Eu tenho que retroceder um pouquinho. Eu falei, calma aí, que tem ali a Cidade de Deus, tem a Rocinha, tem um vídeo. Quando eu levo as pessoas para essa realidade e elas lembram, não, realmente ele pode ter vindo de um desses espaços. E quando elas sabem, de fato, que eu vim desses espaços, elas se sentem muito mais confortáveis e confiantes de falar muito mais coisas. Então, a gente tem se colocado, eu particularmente tenho me colocado muito à disposição. Eu era o cara dos bastidores, eu não curtia muitas câmeras, eu falo que é muito culpa da Carol isso, mas por acreditar que isso também ajuda a mudar essas realidades. Então, seja meus funcionários, que hoje eu sou proprietário de franquias, seja colaboradores que ajudam a gente como voluntário, ou sejam as pessoas que atuam com a gente na CUFA, ou dentro de alguma comunidade que quando a gente vai visitar, a gente sempre tem uma escuta muito ativa para poder ajudar a minimizar esse dano e traçar um novo caminho. Mas, por incrível que pareça, a grande maioria enxerga esse novo caminho sozinho, depois que ele fala. Depois que ele fala ali, não eu posso fazer tal coisa. Nem era tão grave assim quanto eu imaginava, né? É muito ruim você estar no olho do furacão. E às vezes, para você sair do olho do furacão, basta um passo para o lado. Exato. Mas você está lá no olho e ninguém te mostra esse passo para o lado. Porque também, às vezes, não sabe, né, qual é o passo, né? É que muita gente... quando a gente olha um furacão, a gente vê um monte de coisa em volta. E esse um monte de coisa em volta, se a gente levar para a sociedade, é um monte de gente te apontando. Esses estereótipos todos que são atrelados à favela são atrelados às pessoas das favelas. A favela em si, as construções não escutam nada. E é muito importante a gente falar que quando você fala escuta, audição, você ser ouvido, não é só tá aqui o ouvido, fale. É um ouvido que interpreta aquela dor e que traz um conforto, traz uma solução, como você está falando, é uma escuta ativa positiva. Não é só aquela escuta, desabafa aí, mas também tu tá mesmo assim na merda, que não sei o quê, aí a pessoa fica mais para baixo ainda. Um exemplo legal, a gente teve recente, a gente tem vários projetos que fazem parte da CUF, e um dos projetos é de ressocialização de dependente químico. E aí a gente teve lá, abrimos uma roda e não tinha nada combinado. E eu falei assim, gente, hoje a gente vai falar de qual era o sonho de vocês antes de vocês estarem aqui. Todo mundo desmontou na mesma hora. A grande maioria das pessoas que a gente perguntou qual era seu sonho, o cara falou assim, para mim falar sobre o meu sonho é algo muito difícil. Quando que para uma pessoa se torna difícil sonhar, se torna difícil viver. Ele não enxerga mais um norte, ele não tem mais um futuro, ele não tem mais o próximo passo. Ele só pensa no passo de hoje. Quando você só pensa no passo de hoje acabou, amanhã se acontecer bem, se não acontecer, amém. E se der tudo errado, eu vou voltar para cá, para a instituição que vai me ajudar ou não. Entende? Então, quando você abre esse tipo de diálogo e faz eles voltarem a sonhar, um deles falou, eu tenho mais de 9 academias de jiu-jitsu, eu nunca consegui ganhar dinheiro com jiu-jitsu. Eu falei, como assim nunca conseguiu ganhar dinheiro com jiu-jitsu? Eu nunca ganhei. Era o meu sonho viver disso, mas eu nem quero mais isso. Aí já falou de um outro sonho. Eu falei, não, seu sonho, o seu dom está na luta. Vamos retomar isso. Exato. E aí, na outra semana, a gente já conseguiu os kimonos, a gente já está conseguindo já os tatames e a gente vai mandar para a instituição para ele começar a dar aula na instituição. E, poxa, ele tinha 9 academias, fechou tudo. Se acabou nas drogas. Poxa. Mas imagina uma pessoa que é faixa preta, que possui 9 academias e não ter uma oportunidade de viver daquilo. É quase que inadmissível. Você viveu o seu sonho do dia todo dia, né? Você querer fazer isso... Ele se doou por aquilo. Se ele não ganhou dinheiro com aquilo, é porque ele se doou. E se ele se doou, ele não teve remuneração em volta daquilo, ele começou a se frustrar, porque ele precisa sobreviver, ele precisa garantir o pão da família dele, ele precisa levar o alimento para dentro de casa. E essa frustração faz você tapar esse buraco de alguma forma. Alguns vão tapar esse buraco com prostituição, alguns vão tapar esse buraco com o alcoolismo, com a dependência química e etc.
E aí tem diversas formas que o cara faz isso. Entende? É porque, Alexei, tu fala aí, eu sempre vem na minha frente aquela famigerada frase, porque ser pobre é ser humilde. É mais fácil um pobre entrar passar no buraco da agulha, né? É mais fácil um rico passar mais fácil um pobre passar no buraco da agulha do que um rico entrar na porta do céu. Ou seja, a pessoa não entende que quando ela tem 9 academias e tem uma família, ela precisa de dinheiro para sustentar. E aí ela acaba aumentando cada vez mais o poder que ela tem de fazer a caridade, de ser generoso. Só que é um generoso que acaba sacrificando. Vocês precisam trabalhar também. Eu não sei se vocês fazem isso, vou perguntar agora, né? Vocês trabalham a cabeça dessas pessoas para dizer: ei, tu pode ser rico, ei, tu pode ser milionário, ei, sai daqui para tu poder ser um gerador de emprego e renda. É importante trazer isso, porque, infelizmente, muitas pessoas pregam a pobreza como uma moralidade. Qual é a sua vantagem? Qual é a sua virtude? Eu sou pobre. Isso não é virtude. Não sei se você concorda ou discorda, eu estou jogando aqui na mesa, vamos se atracar na briga aqui. Mas não está certo isso, porque as pessoas precisam de dinheiro para se sustentar, para viver, para dar uma condição de vida melhor para os filhos. Eu concordo 100% com isso. E aí a gente pode contextualizar de diversas formas sobre isso. E a gente anda falando muito sobre ser rico para quem não é rico. Por quê? Por conta de vários... A gente tem que quebrar vários paradigmas nisso daí. Às vezes o cara... Eu falo muito com meus amigos. Às vezes eu tiro uma foto num lugar, amigo, isso daí não é barbearia de preto, não. Falei, por que não é? Porque tem ar-condicionado, eu tenho que ficar no calor, é isso. Aí o pessoal começa... Falei, a gente tem que se acostumar com novos espaços. Ser merecedor disso. Entende? Então você se acostumar com novos... Às vezes você não... Realmente é difícil. Você entrar em alguns espaços e se sentir confortável. Mas não significa que você não tem que estar nesses espaços. Entende? E aí é quando você começa a quebrar alguns estereótipos para que isso se torne comum, para que outras pessoas possam acessar também. E a questão de ser ou estar rico também é a mesma coisa. O lance da riqueza e essa teoria da prosperidade ou da inferioridade que foi criada no passado, ela está muito atrelada ao que era feito a partir do dinheiro. E não necessariamente ao modo de vida das pessoas. Exato. Então, o que era feito a partir desse dinheiro não era feito algo de bom para o próximo, era feito algo de bom para si e só si. E diminuir ainda mais o próximo. E a gente vê isso acontecendo hoje na política em diversos níveis. O que a gente tem que quebrar é justamente isso, né? Porque você tem dinheiro que você vai se tornar uma pessoa ruim. E não necessariamente que você não vai poder ter dinheiro. Porque só o fato de ter dinheiro vai te tornar uma pessoa ruim. Então a gente tem que quebrar todos esses estereótipos. Mas para isso eu tenho que fazer o quê? Dar referências de pessoas com dinheiro que faz coisas boas. Exatamente. Entende? Então, tudo está nessas referências, tudo está nessa forma de visão, tudo é como você enxerga essas pessoas. Exato. Então, hoje, a gente vê o preto rico, está menos incomum do que era no passado. Não, e tu falou agora para mim aí, que os teus amigos falam, isso aí não é barbearia de preto. Nossa, ouvir uma expressão dessa... chega dói, porque eu nunca pensei num lugar como sendo de branco, ou de preto, ou de amarelo, ou de pardo, e eu sinceramente achei que isso tivesse diminuído muito quando o Barack Obama, por exemplo, virou presidente de um dos maiores países segregadores da época atual. Né? Então, assim... Não, isso... Ainda existe isso muito forte mesmo, Alexei? Existe 100%. A gente pode citar aqui casos que eu passei, que minha filha com 5 anos, com 4 anos, não, na época ela tinha 3, passou, minha filha com 5 anos passou agora. Mas é uma questão estrutural que acontece, e isso não tem como a gente negar. Também não tem como negar que isso diminuiu, mas que isso tem diminuído muito com a gente ocupando esses espaços. Quando a gente está num palco principal para falar, com a gente falando que a gente é empreendedor, quando a gente está num podcast para poder mostrar para outras pessoas que a gente está ascendendo socialmente, de diversas outras formas, a não ser que seja confusão nas costas. As pessoas acreditavam que a gente só ia ascender dessa forma, ou virando artista ou jogador de futebol. E ainda assim, o mesmo jogador de futebol, a gente vê o caso Vinícius Júnior sofrendo um racismo mandoidado. Então a gente... tem que, infelizmente, isso acontece e não tem como a gente negar. Eu vou contar um caso rápido para você se chocar. Eu estive no Sul e eu fui acessar a sala VIP do aeroporto e a moça perguntou assim, você sabe como faz para acessar a sala VIP? Aí eu falei, sei. Aí ela, tá bom.
Pegou o cartão assim, não, o senhor não sabe, o cartão não tem acesso. Eu falei, isso aí, se esse daí não tem acesso, você bota esse ou esse ou esse. A moça que estava atrás de mim, que nem era negra, ela entendeu que era racismo primeiro do que eu, então ela se manifestou primeiro. E ela começou uma discussão lá com a mulher lá, eu não entrei muito no mérito, eu entrei lá, queria só esperar a hora do meu voo vir e ir embora. Mas para você ver o nível do racismo desnecessário. Entende? É comum, se eu estiver esperando alguém entregar meu carro, alguém chegar e me entregar a chave. Você estaciona para mim? Estaciona, vou estacionar lá em casa. Eu não vou te dizer onde eu moro e pode mandar procurar. Eu falei, só uma pessoa ficar sem carro. Eu tava no... Foi no Rio até. Nossa. Eu tava numa cafeteria e a cafeteria, todo mundo de verde e bege, eu tava de preto e branco. A moça perguntou assim, o senhor pode me ajudar? Eu falei pra cara dela assim, eu falei, moça, minha roupa... Nesse dia eu tava tão em paz que eu falei assim, moça... Falei, moça, minha roupa nem parece com a dos funcionários. Por que a senhora acha que eu sou funcionário daqui? Ai, me desculpa. Eu falei, entende como é muito... Acontece muito, infelizmente, diminuiu-se bastante, mas a gente, para diminuir ainda mais, a gente precisa ocupar esses espaços. Então, eu falo que dói em mim para doer menos na minha filha. Então, tem que doer mesmo em mim. Se tiver que doer, que doa em ti, né? Para doer menos, exatamente. A Expo Favela é um evento permanente? Se Deus quiser, mas com certeza sim. Por quê? Porque a Expo ela faz justamente isso, ela traz os empreendedores desses espaços, conecta com grandes empreendedores para que eles enxerguem a possibilidade de crescimento, sem contar os exemplos de empresas que já surgem. Por exemplo, uma empresa muito famosa que é a empresa da Boca Rosa. A Boca Rosa ela era moradora de favela a vida toda, e ela ascendeu ainda morando na favela. Então eles trazem esses cases, esses exemplos, para que as pessoas que estão nesses espaços, montando o seu negócio e acreditando que é possível crescer de fato. A gente vai ter Expo Favela esse ano na França e tem vários empreendedores do Brasil que estão indo para expor na França. O ano passado, os 10 primeiros colocados da Expo Favela Nacional saiu daqui de Manacapuru, do interior do estado. Então a gente precisa contar essas histórias para que outras pessoas se inspirem e possam crescer com seus negócios e de fato fazer a mudança. O que você destaca como os maiores talentos ou inovações vindos das favelas do Amazonas? O projeto do ano passado, que ficou entre os 10, ele é muito legal de falar. Como é que surge o empreendedorismo, né? A empresa ela surge para suprir a necessidade de alguém em alguma questão. Para acabar com uma dor, né? Para solucionar uma dor. Né? É um problema. Você está com um problema, eu quero comer um chocolate. Alguém tem que vender esse chocolate. Espero que sim. Entende? Alguém tem que vender, porque eu não sei fazer. Alguém tem que estar com ele pronto para me lá comprar. E ainda se eu quiser fazer, eu tenho que comprar os insumos. Então, alguém sempre tem que vender para solucionar algum problema. E lá, o professor identificou um índice significativo na pobreza menstrual e no constrangimento na primeira menstruação das meninas. E a gente sabe como isso acontece nas grandes metrópoles. Imagina isso no interior do Amazonas. Então, isso é infinitamente maior. A partir dessa visão de um professor, ele criou um dispenser automático sem constrangimento dentro do banheiro para a menina ir lá e pegar o absorvente sem precisar falar para ninguém. A partir disso, ele criou um absorvente sustentável. Ele mesmo desenvolveu o absorvente. E não satisfeito, ele criou uma fita que lê o pH do ciclo menstrual. Então, na fita tem o índice de coloração, a partir da menstruação da menina, teve contato com essa fita, ela vai ficar numa coloração. Essa coloração vai indicar algumas questões. Inclusive, no interior tem muito problema de problemas no colo do útero. E esse nível de acidez, ele detecta isso. Então, ele age de uma maneira preventiva. Isso surgiu no interior do Amazonas. Nossa, isso é fantástico. Esse ano tem uma iniciativa que já foi selecionada, que vai estar conosco na exposição, que é para uma cura auditiva. O que ele identificou? Que você não escuta com os ouvidos. Na verdade, é o vibrato das cordas vocais que leva a informação para o seu cérebro. A partir disso, se você não tem um problema auditivo, você tem que dar um jeito da tua corda vibrar para essa comunicação chegar no cérebro. Ele pegou um equipamento similar a um fone de ouvido e colocou atrás do último dente, ali atrás do siso. E botou uma caixinha aqui que capta o som externo. Então, esse som daqui vai aqui para dentro. E eu testei isso. Eu posso te provar que é um som infinitamente mais bonito do que o som que a gente ouve com os ouvidos. Meu Deus. Ele é infinitamente mais sensível. Ele age... é um implante coclear? Não. É outra coisa. Ele age em você de uma maneira tão diferente que você escuta... A gente botou uma música e você consegue ouvir cada detalhezinho daquela música.
Que o ouvido humano, às vezes, não consegue captar. E como é que ele identificou isso? Mesma questão. Problemas com crianças com problema auditivo, o aparelho extremamente caro, cria-se como é que dá para criar isso, busca. E é mais barato e acessível. Essa solução acessível, é mais barata e acessível. Uma outra questão, por exemplo, o movimento de batalhas de rima, ele é um movimento muito grande no país como um todo. E no Amazonas também, e ele é pouco visado, só que no Amazonas não existe uma associação, não existe um ranqueamento. E uma das iniciativas, a startup criou um aplicativo que faz o rapper treinar o rapper dele ali, as rimas dele, e também criou um ranking de acordo com as competições que ele participa. Então está tudo automatizado dentro de uma plataforma. Ou seja, é um ambiente que o menino gosta de conviver e que ele identificou um problema e identificou a possibilidade de criação de um negócio. E hoje ele é a única pessoa no Brasil que tem um aplicativo que consegue criar tudo isso. Então são iniciativas como essa que surgem nesses espaços de favela, que tem várias outras histórias que a gente pode contar aqui, que faz uma mudança social e que tem potencial de escala. Significativa. Como é que funciona a curadoria da Expo e quem pode participar nessa edição de 2025? Dá tempo ainda? Dá tempo ainda temos inscrições abertas, já foram selecionados 20, dos 50 serão selecionados 50. Inclusive eu estou viajando amanhã para Tabatinga, mas na verdade eu vou pisar em Tabatinga e vou para Benjamin Constant, que é mais no interior ainda, porque lá tem uma incubadora de startups e a gente provavelmente vai tentar achar uns talentos ainda do interior para trazer para cá. Toda ou qualquer iniciativa que vem de uma favela ou que ajuda algum problema de dentro de uma favela pode participar. Se você estiver só numa fase de ideação, eu tenho uma ideia aqui e eu consigo elaborar uma apresentação dessa minha ideia, você também pode participar. E aí você passa por uma curadoria que é nacional, não somos nós que fazemos essa curadoria. Dentro da Favela Road existe a Escola de Negócios da Favela, que é uma escola criada em parceria com a Fundação Dom Cabral, que hoje é a maior escola de negócios da América Latina, a 7ª maior do mundo. Que ajuda nessa curadoria, nessa seleção das pessoas que vão participar. Serão 50 que participam conosco, a gente doa o stand, doa o espaço todinho lá para que a pessoa esteja lá com a gente nos 2 dias de feira, e 5 serão selecionados para disputar na Nacional em São Paulo em final de novembro, último final de semana de novembro. Muito bom, muito bom. Qual é na tua visão, qual é a maior dificuldade que as pessoas da favela encontram quando o quesito é empreendedorismo? Vou te falar que é para empreendedorismo, mas ele serve para tudo, é a acessibilidade, tá? A acessibilidade de tudo. A gente está falando de acessibilidade de informação, a gente está falando de acessibilidade de transporte, a gente está falando de acessibilidade de contato. Então, o morador de favela ele fica muito marginalizado, não no sentido do tráfico, né? Marginalizado de estar à margem mesmo. Então, ele está muito à margem de todo o restante da sociedade. E, inclusive, a gente já escutou assim, eu tenho vaga aqui de graça e ninguém vem. Aí eu falo pro cara assim, meu amigo, só passa um ônibus na porta da tua instituição. Como é que você tem coragem de falar que tem 200 vagas acessíveis para os outros? Entende? Então, o morador de favela ele tem muita dificuldade de acessibilidade, ele não tem acesso. Você fala assim, mas hoje em dia tem internet, a internet está aí de graça para todo mundo. Primeiro que ela não é 100% gratuita. Segundo que existe um algoritmo que ela vai te induzindo a enxergar algumas coisas, ela não te mostra tudo. Entende? E ninguém te ensinou a procurar na internet. Você teve escola de como procurar no Google, quais são as palavras-chave? Não tem isso. Entende? Então, quando a gente fala que é muito acessível, que é fácil, é mentira. A gente tem que desmistificar e falar que isso não é bem dessa forma que acontece. Então, hoje, a maior dificuldade do empreendedor da favela é a acessibilidade. Se ele tiver acesso a linhas de crédito, se ele tiver acesso à capacitação, se ele tiver acesso a coisas que podem potencializar o negócio deles, com certeza eles vão alavancar. Porque saiu um dado no Sebrae o ano passado que mais de 50% dos empreendedores são mulheres. E desses mais de 50%, tem em torno de 53% dessa parcela que são negras. E ainda assim, 80% são mães solos. Mãe solo a gente sabe que tem em todo canto, mas a sua grande maioria está nesses espaços de favela. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O negócio dela nesse espaço é o sustento dela. Dos filhos, né?
Porque ela nem está preocupada muito com ela quer que os meninos não passem fome. Esse sustento, qual mãe que não ia querer acessar algum tipo de informação para alavancar o negócio dela e ela proporcionar algo melhor para dentro da sua família, entende? Então, hoje, o maior problema é a acessibilidade. A gente tem parceria com o Sebrae, a gente tem conversa com o SESC, com outras empresas, e a gente fala para eles, ó, eu não consigo, Alexei, fazer com que as pessoas venham aqui. Eu falei, tudo bem. Quantas pessoas moram no Jorge Teixeira? 50 mil pessoas. Falei, quantas pessoas tem no Sebrae? Tem 100. Por que você não pega 10 e leva lá? É mais fácil levar 10 lá do que tu trazer 50 mil para cá, não é? Eu falei, vai lá, pô. Tem sala lá. Eu tenho certeza que se tu falar que precisa de uma sala, a mãe abre a sala dela, faz um café bonito, te recebe, traz a comunidade todinha para te receber, para fazer isso. Então a gente tem que também, de vez em quando... ir até eles. Essa é a questão da acessibilidade. Entre você ir trabalhar ou você ir estudar, o que você vai fazer? Você vai trabalhar porque você precisa sustentar dentro de casa. Entende? Se está muito longe a escola, do trabalho ou da casa, fica difícil. A logística, a conta não bate no final das coisas. Porque a tua escolha vai ser de acordo com o teu estômago. Como é que a CUFA pensa o futuro desses territórios em termos de economia criativa, inovação e geração de renda? O nosso desejo é a ampliação desses negócios nesses espaços. E não tirar esses negócios desses espaços. Porque se a gente tira esse negócio desses espaços, a economia que gira em torno dele sai desse espaço. E se ela sai desse espaço, ela não beneficia mais muitas pessoas que estão lá. Então a gente precisa não manter o negócio vendendo só para ali, para dentro da favela. Não é isso que eu estou falando, mas eu preciso que muitos desses negócios que estão lá sejam incentivados lá e cresçam lá, para que as ações ao redor dela cresçam também, e isso minimiza. A gente sabe, cara, se você pegar uma grande empresa e falar que vai colocar num espaço de uma favela, a gente tem consciência de que no entorno dela muita coisa vai mudar. Até porque a empresa ela vai barganhar com o Estado para que ela possa colocar alguma coisa lá. Sei lá, a Amazon vai colocar um espaço na Zona Leste. Com certeza ela vai solicitar uma ampliação de segurança naquele espaço. Com certeza ela vai ampliar a infraestrutura para que o caminhãozinho dela chegue bonitinho e descarregue lá. Então, essas iniciativas, quando crescem, elas carregam outras ações que são essenciais. E essas coisas precisam chegar na comunidade de alguma forma. Quando é a Expo Favelas? Expo Favela Amazonas, 2 e 3 de agosto, no Vasco Vasques, no CCA1, né? Naquele espaço que fica de frente ali para Constantino. Quem quiser participar, que tiver uma solução, que trouxer melhoria de vida, qualidade de vida para quem mora na favela, procura quem, vai em qual perfil, faz o quê? Link de inscrição na bio, tanto da página do Instagram da CUFA Amazonas, quanto do da Expo Favela Amazonas. Tem lá o link na bio, você se inscreve e aguarde que a curadoria vai entrar em contato com você. Qual é a mensagem que você deixa para o setor privado e para os gestores públicos para que eles identifiquem, reconheçam e assumam a responsabilidade quanto ao papel deles nessa colaboração? Se aproxime. Eu acho que a aproximação ela é essencial nisso. Às vezes, a gente fala... A CUFA ela tem uma frente parlamentar das favelas. Por que a gente criou uma frente parlamentar das favelas? Para que as pessoas parem de falar das favelas sem ser de lá. Porque você fala assim, o Jorge Teixeira precisa de água. Aí tu chega lá, já tem água. Eu falei, mas já tem água. Pô. Você gastou um monte de dinheiro para trazer água para cá e aqui tem água. Eu estou precisando aqui de escola. Eu vou levar para o Zumbi uma escola. Aí eu chego lá, eu tenho 5 escolas. Eu tinha que levar uma quadra. Então, você tem que se aproximar para você entender qual é a real necessidade desses espaços e, a partir disso, você pautar políticas. Lógico que as políticas essenciais elas são necessárias para todos os espaços, mas a gente precisa estar perto. Hoje, em Manaus, mais de 50% da população mora nesses espaços. A gente tem 53% da população morando nesses espaços. É o segundo maior percentual em população morando em favela do país. A gente só perde para o Acre. Entende? E como é que a gente não conversa com esse pessoal? Como é que a gente não ouve? Como é que a gente não dá acesso? Como é que a gente não se aproxima dele? Quando a gente fala de mercado, por exemplo, a Carol passou a cola para mim e falou que você estuda publicidade. E na publicidade a gente quer o quê? Vender. A gente não quer ser visto, a gente quer vender, a gente quer mostrar para vender alguma coisa. E é importante você saber qual o perfil de consumo das pessoas. Sim. A CUFA fez, através do Data Favela, uma pesquisa sobre quais marcas as pessoas das favelas ou têm desejo ou consumem nesses espaços. Uhum. Se a gente for falar de vestimenta, sei lá, em primeiro lugar a marca, em segundo lugar a marca que ninguém vai imaginar. Ninguém vai falar que seria essa marca. Entende? Então, por quê? Porque ninguém está perto.
Porque ninguém está lá ouvindo a galera, porque ninguém está vendo como o pessoal se veste, não vê o que ele olha quando ele passa na vitrine. Então a gente precisa desmistificar isso, se aproximar desses espaços, dessas pessoas e, de fato, melhorar o acesso. A gente precisa melhorar o acesso para que as coisas caminhem juntas. Perfil da CUFA, link, a gente vai colocar tudo aqui na descrição, né, para que você tenha acesso a essa oportunidade. Você que não mora na favela, mas comprou a ideia e quer também participar dos trabalhos, do desenvolvimento, da colaboração social dessas pessoas que moram, das crianças, dos adolescentes, para dizer para eles, sim, o seu sonho é real, você pode fazê-lo acontecer, é só você trabalhar aqui nesse caminho, ter esse pensamento aqui, porque tudo é possível quando a gente sonha, quando a gente realmente quer, né, Alexei? Exatamente. Me emociona falar sobre sonho. Hoje me emociona por saber de tantas pessoas que estão deixando de sonhar, que é algo que de fato não custa, né? Mas que está sendo sarciado dessas pessoas por conta de uma realidade crua e dura e estereótipos que não os representam. Então a gente precisa quebrar isso, trazer a visibilidade para esses espaços e dar acesso para que de fato essas pessoas retomem seus sonhos e realizem eles. E a nossa missão é realizar sonhos e transformar a realidade dessas pessoas. Que elas sejam felizes. Obrigada a você que veio aqui, viu? Obrigada, Alexei, por ter vindo trazer tanta informação para a gente e esse panorama todo que está acontecendo bem debaixo do nosso nariz, bem debaixo dos nossos olhos e muitas pessoas não enxergam. Obrigada, viu? O que eu agradeço, para mim é uma honra poder estar aqui e esse tipo de espaço, esse tipo de acesso que você está dando, com certeza vai beneficiar muita gente. Já sabe, em detalhes você encontra aqui na bio, qualquer dúvida que você tenha com relação à Expo Favelas, à CUFA, ou quer falar com o Alexei, ou com qualquer pessoa que possa ouvir a sua ideia, possa fortalecer cada vez mais aí no seu anseio, no seu coração, sua vontade de sonhar e realizar seu sonho, também pode colocar aqui nas perguntas, nos comentários, tá bom? Você sabe, é assunto, deixa que eu pergunto. Até a próxima.